Para quem não conhece, eu era um dos adeptos do candomblé, né? Eu era chamado filho de santo, mas de santo nada, filho do diabo mesmo, viu? Porque eu era daqueles mesmo que fazia mesmo negócio de desengodar e engodar, né? Porque o diabo durante 21 anos ele me usou encruzilhada, né? Levando despacho, né? Desmanchando vidas de casais, destruindo lares, né? É pessoas que queriam o marido da outra, e o diabo ele trabalha dessa forma, viu, irmão? É por isso que nós temos que estar debaixo da graça do Senhor, debaixo de Deus, né? Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E era isso que a gente fazia. A gente levava galinha, levava bode, né? E fazia naquelas encruzilhadas e despachava para os Exu, que eles chamam, né? A gente saía para despachar nas encruzilhadas, nas cachoeiras. E eu passei 21 anos de minha vida sendo escravo do diabo, fazendo tudo que o diabo queria, né? Mas até aí eu não sabia que Deus tinha um plano na minha vida, né? Porque um dia um homem de Deus chegou para mim e disse que Deus tinha uma grande obra na minha vida, né? E eu sendo macumbeiro, usando aqueles colar, usando aquelas roupas grandes, aqueles turbantes na cabeça, me senti o cara, né? Mas Satanás, sabendo que a luz estava próxima a me alcançar, aí ele passou a querer me jogar em outros caminhos, né? Passei a usar droga, passei a cometer alguns delitos, né? Eu ainda era jovem nessa época, eu tinha 23, 24 anos, e eu passei a errar, a cometer erros, né? Até um ponto que ele conseguiu me afundar, porque eu vivia bem sucedido, mas o diabo, quando ele viu que a luz estava para se aproximar, que tinha uma promessa na minha vida, é assim que ele faz com aquelas pessoas quando Deus tem promessa na vida dele, né? Ele tenta destruir, ele tenta empatar, e é o que ele tem feito. O irmão presbítero Alex falou que é o caminho largo, esse caminho largo que tem impedido das pessoas chegarem na presença de Deus, né? É verdade. Muitas vezes as pessoas querem se aproximar de Deus, mas o diabo ele cria situações, né? Ele cria assim algum obstáculo, alguma coisa, sempre ele impede que a gente chegue na presença de Deus, né? É verdade. Então, ao tentar me aproximar dos caminhos do Senhor, ele tentou muitas vezes, irmão. Eu escapei de muitas vezes, eu com meus companheiros, né? Que a gente tinha uma turma de amigos que a gente se reunia para fazer o que não prestava, né? E muitos deles, em algum erro, dava alguma coisa dava errado, e alguns ficavam pelos caminhos, a gente não conseguia chegar todo mundo junto. Alguns ficavam à beira do caminho, como diz a palavra do Senhor, né? E eu ia escapando devagarinho, achando que eu tinha um corpo fechado, mas não era corpo fechado não, viu, irmão? Era a mão do próprio Deus mesmo, né? Me guardando, porque ele sabia que hoje eu ia estar aqui, neste lugar, neste momento, contando esse testemunho, né? Então, meu irmão, vocês que vivem fora do caminho do Senhor, o único caminho que existe é esse, é o estreito. Porque o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é quem leva a salvação, viu? Não há outro caminho, não procure outro caminho, porque não existe outro caminho, amém? Glória a Deus. Gostaria de louvar aqui o louvor de número 2. Eu até treinei, vai dar certo. Graças a Deus Jesus. E o óculos? E o óculos para Não, ler? mas aqui eu botei uma reta bem grandão. Deus me deu sabedoria, né? Glória a Deus. Louvor de número 2, viu? Amém? Se não der certo aí, a gente vai no 2. Glória a Deus. O inimigo armou muita cilada para mim, viu, irmão? Mas o nosso Deus, Ele é poderoso, forte, né? E fiel. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Situações pra eu parar, circunstâncias e decepções que eu encontrei na vida pra me desanimar, perseguições pra me derrubar, mas o Senhor me deu a direção, me mostrou a saída, me fez enxergar os teus propósitos, o teu imenso amor, os teus cuidados. Pra ti eu tenho valor, não há nada nele
nesse mundo que vai impedir os teus projetos em minha vida irão se cumprir. Eu creio. Ressuscita os meus sonhos, ressuscita os meus sonhos que um dia morreu. Não abro mão da minha herança, traz de volta o que é meu. Cumpre-me os teus planos que o Senhor prometeu, pois eu sei que os teus planos são maiores que os meus. Ressuscita os meus sonhos, Senhor. Ressuscita o sonho de cada um dos meus irmãos, Senhor. Deus, que seja cumprida a tua palavra, Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Situações pra eu parar, circunstâncias e decepções que eu encontrei na vida pra me desanimar, perseguições pra me derrubar, mas o Senhor me deu a direção, me mostrou a saída, me fez enxergar os teus propósitos, o teu imenso amor, os teus cuidados. Pra ti eu tenho valor. Não há nada nesse mundo que vai impedir os teus projetos em minha vida irão